Eu usei o computador para fazer games. Eu fiz um monte de gamezinho e tinha uma tal de um game. E é aquilo. Se vocês procurarem, vocês vão perceber o que era o TK-85. Era pixelado. A tela era 80 por 24 pixel. Então eu tinha que montar uma aranha com 80 por 24. E tinha 16, Caramba, que e da tinha no hora. máximo 16K para fazer. Então tinha uma aranha que eu chamava, que depois meu primo, né, que é hoje mora nos Estados Unidos, ele falou que eu era o único desenvolvedor de jogo com 16 anos de idade, cara. Desenvolvedor de jogo que faz um jogo que eu sempre perdia. Vou te explicar por quê. Porque o processamento não é como é hoje, que é paralelo. Era ciclos, né? Então assim, eu pegava a aranha, então eu andava um ciclo. Se alguém atirar, é assim, ó. Então, assim, e eu não conseguia fazer com que esse ciclo, você tivesse alguma maneira de o seu tiro chegar na aranha. Então a aranha ia descendo, tipo Space Invaders, né? Ela ia descendo Uma assim, hora ela ia chegar. e ela pegava, sempre pegava. Então o objetivo é o seguinte, eu não conseguia fazer com que sincronizasse o tiro, porque a tecnologia... Aí eu vou falar uma coisa que parece louco, mas eu estava na visão maior do que a tecnologia daquele momento. Eu não conseguia De fazer. todas as coisas assim que te aconteceram na infância, qual que você acha que foi o grande fruto que você colheu na vida adulta em relação a hábito, em relação à visão, em relação a... Porque eu sei que é um conjunto de de várias coisas que a gente colhe, mas olhando de uma forma geral, o que que você acha que você mais colheu de positivo? Uau, a minha vida foi muito escassa, Edu, mas muito escassa. E eu falo com orgulho, nem sai lágrima dos olhos, mas já saiu, porque tá bem resolvido hoje, né? Mas foi muito escassa. Então eu não tenho medo. Foi muito escassa e eu mudei muito. Eu mudei de lugares muito. Então eu não tenho medo de zerar e mudar. Se eu precisar fazer um reset e tanto que quando eu casei pela segunda vez, né, com a Elaine, eu falei pra ela que se me soltassem pelado no Ártico, eu dava um jeito de empreender lá. Porque eu não tenho medo Que de ficar foda, sem velho. nada. Eu não tenho medo de ficar sem nada. Eu não tenho medo de mudar. Eu só tenho que me adaptar. E eu acho que então a resiliência é uma resiliência, só que essa palavra resiliência eu não gosto muito, porque a resiliência mostra. O que que é resiliência? É a capacidade que todo material tem de você mudar ele e voltar para o Sua estado, forma para a original. forma original. Hoje isso não é muito legal, né? O bom é você mudar e se adaptar. Eu sou mais com a fala do Bruce Lee. Be water, my friend, né? Seja água. Água, onde você puder, ela vai estar conformada, e não é conformada de aceitar, mas ela vai se adaptar onde ela estiver, né? Tem uma frase bem legal do Bruce Lee que ele fala sobre isso. Então, assim, resiliência Eu para já vi. voltar. Mas essa frase dele é demais, cara, é demais. Eu não consigo replicar agora, mas no final ele fala, Be water, my friend. Demais, É. demais. Resiliência, não ter medo de mudar, e você vai sempre carregar a sua essência aonde você estiver, não importa aonde seja. Então não importa o que você tem naquele momento, é o que você levou. E conhecimento você leva para tudo quanto é lugar. Eu entendo que a gente tem ciclos, né? Então, tem ciclos onde a gente. Lógico, os hábitos e a forma de enxergar as coisas, a gente vai adaptando todos os dias sem nem perceber. Mas tem alguns momentos na nossa vida em que a gente fala assim, cara, eu tô diferente. Boa. Tipo, é como se fosse um ciclo. Você sai um pacote de atualização, né? Uma versão nova do Marcos Feixas, uma versão nova do Eduardo, e a gente tem certeza, pô, tô atualizando essa versão nova. E a gente tem noção disso. É, como que você percebe esses seus ciclos, cara? Puta, que legal, que pergunta joia. É, na sinopse, quando você me apresentou, você falou coach, palestrante, né? E hipnoterapeuta. Por que tudo isso? Porque assim, eu sei, como eu sou de TI, eu sou nerd de formação, apesar de hoje eu não me parecer mais nerd, né? Isso no conceito A padrão. gente é um nerd legal. Então, é o nerd da terceira fase. Tem a É, segunda fase do nerd, nós somos um nerd da terceira fase. Eu acredito demais que isso aqui é um hardware. Isso aqui é um software que tem aqui dentro. O que define quem você não é o seu hardware, é a maneira que o seu software está programado. E a partir dos 7 anos de idade, e por isso eu vou fazer hipnoterapia, tá? A partir dos 7 anos de idade, tem coisas pré-programadas lá
que não foi você que colocou, e nem suas crenças, e nem o que você é a partir dos 7 anos de idade. A sua percepção do mundo, mas você cria uma percepção do mundo e você usa ela para sempre, até você entender que ela não é para sempre. Você muda dia a dia. E como você acessa aquelas pré-programações que se geram os seus vícios, as suas crenças, os seus medos, aquela estágio do sistema parasimpático, que é correr, fugir ou lutar, que a gente é assim, é foge ou luta. Aconteceu um negócio, é foge ou luta, foge ou luta. E até não fazer nada é uma decisão. Não, foge ou não, eu não faço nada. Você tomou uma decisão, Sim. morre. Você não sabe o que é, parei, estatelei, morre. Então você não vai nem lutar e nem fugir, joia, você parou. Então você vai morrer. É uma decisão. Isso tudo está programado aqui dentro. Então, eu acho que coach, hipnoterapia, PNL tem que ser as 3 matérias que você aprende a partir dos 7 anos de idade. Porque, cara, tá tudo aqui dentro, cara. Tá tudo aqui dentro. O mundo que está acontecendo não é o mundo que está acontecendo. É a percepção que você tem dele. E a percepção que você tem dele gera as suas ações. E são as suas ações que dão os resultados ou não. Então o problema não é o que você está fazendo, é como você pensa que o mundo é. Que é o tal do mindset, né? A maneira como você está focado na cabeça e tal. É basicamente isso. Eu penso sempre nessa pirâmide também, né? Tipo, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. O que você pensa é o que acontece. É isso aí. Tipo, eu penso sempre nessa pilhazinha, né? E assim, cara, eu quero ir atrás um pouco desse conhecimento, dessas isso, coisas cara. de PNL e tal. Assim, Cara, é do caralho isso, né, velho? É muito. É do caralho, assim. E você cai umas fichas tudo ao mesmo tempo. Pra quem tá assistindo e não sabe o que é cair ficha, antigamente existia orelhão. Você botava a ficha no orelhão e quando você caía você botava várias fichas, caía todas. E quando cai as fichas, é uma gíria dos antigos, né, de barba branca, que é, poxa, agora eu entendi. Então cai a ficha. E, cara, cai muito a ficha, Edu. Cai muito a ficha. Como é que você consegue fazer tanta coisa, né? E vai fazendo um monte de coisa. E o que eu vejo disso, de que traz essa possibilidade pra você, inclusive a possibilidade de ter se mudado pro interior, que, porra, é uma coisa que muita gente que tá aqui em São Paulo tem vontade, mas nem todas conseguem, né? Mas eu vejo que o grande pulo do gato é conseguir montar boas equipes, né? Para que você consiga seguir sua vida e fazer o que você tem que fazer. E eu sempre te vi assim, cara, bem rodeado de boas pessoas, né? Independente em que nível que você tá da batalha, mas tá todo mundo com a mesma espada, cara. Tá todo mundo na mesma batalha, tá todo mundo comprometido com a mesma coisa. E, cara, qual que é o segredo pra montar a equipe assim, velho? Porque hoje em dia, cara, assim, você vai pesquisar sobre os caras mais fodas, os CEOs mais foda por aí. O que você faz? O cara fala assim, cara, basicamente, eu acho gente boa pra trabalhar e fico contando história pra motivar o pessoal e acabou, velho. Porque o restante, quem tem que trabalhar são eles, né? Só que, claro, né, a nossa realidade é uma realidade diferente, né? Então, pra gente encontrar, manter, formar, né, encontrar e formar ainda não é nem o mais difícil é manter, e manter motivado, né? Sim. Então, cara, qual que é o seu segredo pra isso, velho? Nossa, Edu, assim, essa pergunta é muito louca e eu vou tentar, eu vou responder ela, prometo, mas eu vou tentar responder com parábola. Eu gosto mais, Porque assim, ó, inclusive. nós temos, em termos de conhecimento, a gente tem 4 fases. Para tudo. Eu, você, o pessoal da técnica aqui, tem 4 momentos de conhecimento. O que eu não sei, que eu não sei. Então aquilo não me incomoda, eu não sei que não sei. Aí eu tenho um momento que é alguma coisa que eu sei, que eu não sei. Cara, então agora eu sei que eu não sei sobre física quântica, eu nem sabia que existia isso. Pô, eu sei que eu não sei. A partir dali, você toma algumas decisões. Então, isso eu sei que eu não sei, mas não faço nada. Mas se eu faço alguma coisa que a partir desse momento é o que eu vou estudar, eu vou atrás, e você vai entender onde eu quero chegar, eu entro na fase do eu sei que eu sei. Só que eu sei que eu sei não é a fase de masterização. A fase de masterização é aquela que eu nem sei que eu sei. Cara, eu faço isso e nem sei como. Isso é uma delas. E talvez a trajetória responda a sua pergunta. Eu mudei muito, meu pai, né, tentou tudo isso, mas a gente teve graves e fortes restrições alimentares, eu já fiquei semanas sem comer, e eu falo com honra, porque graças a isso que eu sou quem eu sou e eu gosto de quem eu sou, ponto. Então,
Isso, mano. Então isso gera algumas coisas na cabeça de um adolescente até os 18, 17 anos de idade. E uma das coisas que me fez até mais ou menos 17, 18 anos, tem a ver com computador e tal, eu fiquei muito tímido, retraído. Eu não me mostrava para o mundo. Então eu não falava muito, eu não me comunicava bem, eu não era o cara que você tá vendo agora, né? Puta, eu era muito assim. E tinha uma coisa a mais ainda. Eu era muito estrábico. Esse olho, eu nasci com uma catarata congênita, ainda não enxergo dele, desde o nascimento, eu não enxergo dele. E antigamente, o meu nervo óptico tentava seguir, só que ele não via nada. Então eu tenho um estrabismo muito grande. Então, estrabismo, de falta de dinheiro, falta de grana, sapato furado, mano, acaba com a autoestima de qualquer um. Então eu era muito retraído. Só que em algum momento eu cheguei no momento isso não me incomodava porque era uma coisa que eu não entendia. Quando eu fiz 17, 18 anos, que eu comecei a me mostrar para o mundo, ou para mim mesmo, mostrar para mim mesmo, para o mundo foi depois. Sim. Falei, porra, cara, por que que o Bill Gates consegue? Por que que fulano consegue? Por que o Beltrano consegue? Se eu tenho 10 dedos também. Tenho cérebro, eu também tenho. Cara, qual que é a diferença entre eu e ele? Então eu entendi que tem um software aqui dentro, numa analogia, e esse software precisava ser retroalimentado. Aí eu comecei a procurar algumas coisas, eu li um livro que esse mudou minha vida, chama, bom, todo mundo conhece esse livro, se não leu, tem que ler, para mim é a Bíblia de como lidar com o ser humano, que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso aí para mim, assim, o título é um título forte, porque influenciar é uma palavra que parece forte, mas sem quem lê o livro percebe que não tem nada a ver Não, isso. mas influenciar é tranquilo. É porque quando influenciar é uma linha muito tênue com manipular. Então, quando fala influenciar, a gente tende a talvez entender o lado negativo da coisa, mas influenciar é uma coisa boa, pô. Ué, Aqui no consenso natural, é, influenciar é ruim. Você falou as palavras. Manipular, eu pego e te mudo. Influenciar, eu tento te mostrar algo que, se te influenciar e te engajar, tá beleza. Aí eu continuo. Então, tanto que o texto do livro não é como fazer amigos e manipular pessoas. É influenciar. influenciar. E o influenciar é positivo, muito positivo. Não tenham vergonha dessa palavra. E nesse livro mostra. Não sei se você leu. Chegou a Não ler? li. Então, Eu preciso ler, então acabou. inclusive. Então aceite um presente meu, eu vou te dar esse livro. É um Obrigado, velho. presente porque assim, ele foi pode ser que ele não tenha a mesma Mesmo impacto. impacto que teve pra mim naquele momento, mas eu entendi, poxa, é por isso, né? Cara, eu preciso me mostrar, preciso falar um pouquinho mais, tal. E isso começou um momento de eu aprender a lidar com pessoas. E quando você aprende a lidar com pessoas, tudo muda. Tudo muda, porque nós não somos ilhas independentes. Apesar de sermos um completo universo, nós somos ilhas interconectadas. A gente precisa se conectar. Em todo momento eu preciso, ou pessoas precisam de mim. Como eu me relaciono com essa questão é o que faz a diferença no meu resultado final. Como tudo. Como pessoa, como marido, como amigo e como empresário. E como influenciador. Então talvez essa trajetória do zero ao entender como funciona, eu respeito as pessoas, assim, talvez não, eu respeito as pessoas exatamente como elas são. E isso gera conexão. E eu deixo isso, não sei se é tão claro, mas eu deixo isso claro Respeita e aceita, né? desde o primeiro momento, cara. Respeita e aceita. Respeito e aceito, desde o primeiro momento. Então lá na Nádia é muito doido, né? A maioria da galera que você falou, praticamente formamos do zero. Então, eu acredito que todo mundo é um diamante. Alguém precisa lapidar. Alguém precisa lapidar. Todo mundo, sem nenhuma exceção. Até aquela pessoa que não tem nada hoje. Porque eu me vejo nisso, né? Eu não tinha nada. Eu era vesgo, eu era gordinho, eu não tinha dinheiro. Eu vendi 6 casas, cara, eu preciso. Era a fórmula do insucesso, e foi ao contrário. Então, quando eu vejo alguém, quando eu até fico ansioso com isso, bem ansioso, quando eu contrato alguém que eu vejo que vem e fala bem, e depois o cara não performa, assim, não tem nada a ver com a NAD, não tem nada a ver com a minha empresa, tem a ver com ele. E aí eu fico ansioso com isso, eu falo, cara, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Qual palavra? E eu fico procurando isso, algumas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro, mas eu nunca erro, peco pela omissão. Eu estou sempre presente. Tem muitos livros que você começa a ler e o cara tem toda a mensagem para te passar com 30, 40 páginas. Só que existe um padrão de que o livro tem que ter 200, 300 páginas e o cara fica repetindo a história e contando a história de diversas formas diferentes. Só que, cara, para quem é extremamente autodidata, quem é imperativo, para quem tem toque pra caralho, síndrome da perna inquieta, que nem eu tenho, sei lá, que a cabeça roda em diversos sentidos ao mesmo tempo, porra, muitas vezes
eu já captava a mensagem Muito bom. e beleza. Cara, peraí, dali até o final do livro, vai ter algum conteúdo que vai me agregar? Vai, mas vale eu ler tudo isso por causa de 3, 4 insights? Porra, cara, mas será que eu não consigo isso de outras formas? Aí eu falei, mano, eu acho que essa história é uma história que eu tô contando pra mim mesmo, pra eu não ler. Deixa eu ler. Aí comecei a ler os livros até o final. Os livros que eu sentia isso, eu li até o final. E, cara, eu vi que, tipo, minha percepção não tava tão errada. Só que aí eu comecei a encontrar os escritores que me faziam sentido. Por exemplo, Napoleão Hill. Porra, todos os livros que eu li desse cara, eu falei, meu Deus do céu, mano, esse cara aqui, abaixo da Bíblia, é o livro que são os livros que eu preciso ler, né? Até, meu, ele leu lá, escreveu o Pense em Riqueza. Porra, eu não gosto muito de livro de finança, mas não tem nada a ver sobre finança, cara. Não? É a mentalidade. Aquele estudo que ele fez, a forma como ele se dedicou a vida dele para o conhecimento de pessoas, para multiplicar. 500 empresários, cara. 500, não, bicho. 500 bem-sucedidos. Ah, sim. E não sei quantos mil mal-sucedidos. Porra, então, cara, não, tem que respeitar. É muita coisa. Então, aí eu comecei a ler conteúdos assim, e aí eu vou te dizer, me indiquem livros, pelo amor de Deus, tá bom? Porque até agora, esse cara foi o que eu encontrei, que eu falei, porra, já me falaram muito bem desse livro, já me indicaram. Eu ainda não cheguei nessa página, mas eu quero chegar. Então, e aceito o presente. Vou te falar uma coisa que talvez te anime, te influencie para chegar nisso. Você sabe quem bancou o trabalho do Napoleão Hill? Esse cara aí. Andrew Carnegie. Que é esse escritor? Não, o Dale Carnegie é filho desse cara. O Andrew foi o cara que montou o US Steel, que é a empresa gigantesca dos Estados Unidos. Ela ficou multibilionária. Né? Então, assim, não é... Eles têm a mesma mentalidade. Uma abordagem parecida, mas é claro. Você falou uma coisa legal sobre o livro conta história, fala e podia chegar logo direto no ponto. Você é os 20%... Pareto foi um cara danado demais, né? O Pareto funciona, acreditem. 80-20 funciona. 80% das pessoas não estão preparadas para ouvir alguma coisa. Elas precisam se preparar. E qual que é a melhor maneira que você prepara a mente de alguém? Storytelling. Contar histórias. Fulano fez tal coisa, Beltrano fez tal coisa, por isso... Tá... Aí quando você monta a história, você entende o porquê e o cara dá o conteúdo. História, conteúdo, história, conteúdo. Isso é um método de organizar e trazer pessoas para você, tá? Contador de história, Jesus Cristo, ok? Podíamos falar muito sobre isso, tá? Só que 20% é pragmático, mais pragmático, já tá pré-preparado, já entendi, eu quero informação. Você conta logo, né? Você faz só do 20%, não tem nada certo ou errado, né? Você já tá pré-preparado. Só que entra na experiência. Entra na experiência. Eleja o cara que faz sentido para você, entra na experiência. Aí um recado para quem tá aqui. Ouça o recado do Barbado Vesgo. Do Barba Branca Vesgo. Não importa em que fase você esteja, não importa, verdadeiramente não importa. Tem tudo pra frente e você já tem uma história. Honre a sua história e o que vai pra frente é o seguinte. Todas as ações, crenças e formas com que você pensa te trouxeram até esse momento agora. Se você quer ter uma coisa um pouco diferente disso, você tem que fazer algo diferente. Agora, você vai fazer algo diferente sem saber o que quer? Não, eleja um mentor. Que pode ser um escritor de livro, que pode ser uma pessoa que você confie, ou pode ser uma pessoa que tem aquilo que você gostaria de ter, que tem uma abordagem parecida que você... Por exemplo, eu quero ser rico, joia, mas eu vou focar no Justus. Não, eu não gosto da abordagem dele. Não tem nada a ver com o problema dele. Eu não gosto da abordagem dele. Não é uma pessoa... Eu não conecto com ele. Roberto Justus, aquele jeito, não. Não é meu jeito. Eu quero uma pessoa um pouco diferente. Então a riqueza não é só Justus. Tem outras pessoas que têm riqueza, que têm uma abordagem melhor. Foca nesse cara. Ouça os áudios dele, ouça os podcasts dele. Ó, um cara aqui, ó. Você ouviu o podcast também. Ou faz isso e siga, modele, não imite, modele. Seja você e modele o pensamento dele, entenda. Você vai dar um passo diferente do que você deu até hoje. Eu faço isso, mas eu não consegui fazer isso que é também uma maneira de modelar, né? Eu modelo em diferentes áreas, né? Por exemplo, a minha grande referência familiar e espiritual é um cara mais novo que eu.
E tá tudo bem. É o Vitor, meu irmãozão. E tá tudo Pra bem. mim, cara, pra mim, quando eu fecho o olho e penso família perfeita, vida espiritual perfeita, é o Vitor. Olha que legal. Ele é a minha inspiração. Não tem pra Thiago Brunet, não tem pra ninguém. O Vitor é a minha referência. Né? Aí vamos lá, referência de negócios, referência de abordagem. Então a gente vai montando esse tipo de modelagem e é isso mesmo, cara. Tipo, eu consumo, pô, o Ivan Morel eu gosto pra caramba, o Felipe Tito eu gosto pra caramba. Tipo, eu olho os caras assim, você é um cara que eu me espelho pra caramba. Então a gente vai montando as nossas referências e, pô, é por isso que o cara é perfeito? Não, não é. O cara também tem defeito. Né? Mas mesmo sabendo que o cara tem defeito, você o admira e você, naquele assunto específico, ele é uma referência para você. Você vai fazer igual? Não. Mas é uma referência. Como é que eu consigo convencer, né? Como é que essa minha abordagem é aquele negócio que eu não sei, eu não sei que sei, né? Sai meio automático, mas mapeando a história é mais ou menos isso. O que é convencer alguém? O que é influenciar alguém? Né? De forma completamente positiva e verdadeira. Convencer vem do grego convictus, né? Vitória junto. Vencer com. Convencer é vencer com. Então você só consegue fazer com que uma pessoa faça aquilo que você quer se ela quiser. E se ela for ganhar com aquilo, de alguma maneira. Então a sua habilidade tem que ser em saber quem ela é, o que ela precisa, dar o que ela precisa, para que juntos vocês vençam em alguma coisa. É fácil fazer? Claro que não. Porque eu tenho eu. A gente é naturalmente. A primeira palavra. São duas palavras que a gente aprende quando nasce: meu e não. Meu. É meu, meu. A gente é naturalmente egoísta. E tem um porquê. Não dá para falar nesse podcast, mas um dia, se quiser marcar, a gente fala sobre isso. Tem um porquê. Tem um porquê. E é antropológico isso. É DNA, né? Meu e não. Então a gente só pensa na gente. E não tem errado você pensar na gente. Você pensar em si mesmo. Você fechar o olho e olhar pelos olhos da outra pessoa não é uma coisa fácil. E quanto mais você exercita esse músculo, mais você percebe que as pessoas têm necessidade. E quando você supre aquela necessidade, de alguma maneira introduzindo a sua ideia, vocês vencem junto, né? E aí que convencer é basicamente convence cliente, né? Existe um cara que chama Eugene Schwartz. Foi um psicólogo que colocou uma tese na década de 70 e ele mapeou a jornada de entendimento das pessoas. E quando eu entendi isso, mudou muito a minha percepção de como abordar. Quem bebe dessa fonte é o Simon Sinek, com o livro Comece com Porquê, não sei se você já leu. Se você não leu, pelo menos vai no YouTube e procura Start With Why. Eu já ouvi falar já. Cara, é gigantescamente top. Só que o Eugene Schwartz, que é Eugene Schwartz, né? Eugene Schwartz, ele criou a fase basicamente do entendimento de todo mundo em todas as situações. E é basicamente em 5 fases. Você está em uma dessas 5 fases em alguma área da sua vida, a técnica, está todo mundo em uma dessas 5 fases. A primeira fase é o seguinte, ó. Não tenho percepção de nada, então nada me incomoda. Não preciso de nada. Então, nessa fase eu estou neutro. Nada me incomoda, nada está fazendo comigo, não tenho problema algum. Eu acho que não. Eu acho que não. A segunda fase é o seguinte, eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor. Só que eu não sei qual que é o problema que gera essa dor. É a segunda fase. Essa segunda fase, da segunda para a terceira, é muito rápido, porque quando você tem uma dor, você entra, cara, você precisa resolver, então você começa a procurar. Então a segunda fase, eu tenho uma dor, mas não sei o problema. A terceira fase, cara, eu tenho a dor e já sei a origem dela. É a terceira fase. A quarta fase, eu tenho a dor, já sei a origem e já sei quem resolve. E a quinta fase está tudo resolvido. Ah, Marcos, que coisa lógica, não é? Não é. Quando você cria uma abordagem, você não sabe a fase que o cara tá, você subentende que o cara pode estar aqui, o cara nem tem dor ainda. Ou você tem um produto maravilhoso, que você quer convencer a pessoa a comprar, mas o cara nem sabe se precisa. Então você tem que perceber, em qualquer abordagem, imaginar que, ou com perguntas corretas, ou com spin, que é uma técnica, né? Spin, bunch, são técnicas de venda, em que fase o cara tá, e fazer a pergunta para auxiliar o cara a criar essa cognição. Ah, agora eu tenho uma dor. Ah, esse é o problema? Agora eu sei o problema, quem resolve? De onde veio? Agora é você, beleza. Quando você pega o cara nessa fase e vai aqui, nunca o cara vai cotar com outra pessoa em termos de venda. Porque você ajudou ela a ter um problema, você ajudou ela a ver um problema que ela nem sequer via. Então você virou autoridade no meio do processo. Então, cara, o seu preço acaba não sendo
importante assim. Agora, você pega uma pessoa, já sabe o problema, já sabe da origem. O cara tá pedindo uma cotação para você e você não consegue ver nada que ela não viu ainda, você é só mais um sendo cotado. Então, é só ver qual é o preço mais barato, dá 1 centavo a menos e você fecha. Então, convencer clientes é basicamente isso. Caraca, velho, que foda isso, né? É coisa que às vezes a gente faz sem ter técnica, a gente faz sem entender, né? Mas o dia a dia com a equipe, o dia a dia com o pessoal para trocar ideia também, isso aí é super utilizável, né? Qualquer tipo, você botou uma aplicação para cliente, mas isso é em qualquer nível de conversa, né? Qualquer nível de Caraca, conversa. velho. Qualquer nível de conversa. Que foda. Não, Muito pô, bom. que da hora isso. Eu não tive uma origem dentro de igreja, não tive uma origem dentro de nenhum tipo de religião, né? Então, minha mãe ia, mas não muito, acreditava em Deus. Então, eu tenho uma relação legal com Deus, mas eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muito conhecimento, não tinha nenhum conhecimento, né? O único conhecimento para mim me bastava era, cara, eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém, as pessoas que eu posso ajudar, eu ajudo, acabou. Se Então, você não faz mal pra ninguém e ama o próximo, não importa qual a sua religião, cara. mas não tô nem dizendo sobre religião. Assim, a religião muitas vezes é um meio para que você aprenda, né? Claro, Aprenda, boa. estude, né? Então, só que esse é um negócio que eu comecei a sentir essa necessidade, talvez até essa carência, essa questão de não me encontrar com os livros e de procurar referências, e em algumas áreas eu não encontrar essas referências. Eu falo, cara, eu preciso estudar na fonte. E a fonte é o livro mais antigo. Então eu vou ler isso aqui como um livro, Uau, né? boa. E aí comecei a ler, e cara, só que é uma leitura muito densa. É muito densa, então é muito pesado. Às vezes eu fico, sei lá, 1 hora para ler um parágrafo, para ler uma frase, um versículo. Então é muito denso, né? Mas está me trazendo um conhecimento surreal, né? Eu entendo que, assim, dentro desses níveis de entendimento, eu não tinha essa dor, eu não tinha, então tava tudo bem. Agora, eu acho que talvez eu tô no segundo estágio aqui, né? Eu já tenho, no terceiro, talvez, vai. Eu tenho a dor e já tô identificando e tô começando a entender como é que eu sano isso. E a pergunta que eu quero te fazer, cara, o que é Deus para você? Ou o que é essa força suprema para você? Porque, enfim, aonde você coloca a sua fé, aonde você coloca a sua força? Nossa, que pergunta doida. Eu acho que Deus é amor. Beleza? Tamo junto? Joia. Cada religião pinta o amor com uma história diferente. Então, qual a sua religião? Cara, eu me identifico com o catolicismo, mas não sou adepto a alguns dogmas. Não tenho nada contra. Então, é difícil falar qual que é a minha religião. Você me perguntou, não qual que é a minha religião, qual é a minha relação com Deus. Eu acredito que isso aqui é muito complexo. Tudo isso aqui é muito complexo para ser um acaso. Então alguém muito maior que a gente, não importa quem seja, e que dá o nome da gente de Deus, dão de Deus, beleza, então é Deus, né? Mas alguém muito maior, mas muito maior que a gente, fez tudo isso aqui, não foi à toa. Então eu acredito em Deus. Acredito. Só que não tem um molde para o caminho até ele, ainda não me formataram uma religião para falar que o meu melhor caminho para Deus é essa religião. Eu já tentei. Eu já fui espírita, né, assim, não praticante, mas assim, eu acho legal, interessante a maneira com que eles encaram o caminho completo e tal. Minha família era católica, minha avó era muito católica, então eu fui coroinha, fiz primeira comunhão, então assim, eu entendo do que tem no catolicismo e tal, mas eu não me encaixei 100% em nenhuma cadeira, nomenclatura, mas Deus eu acredito nisso. Eu fiquei, por muito tempo na minha vida, eu pensava em Deus e eu pensava sempre numa religião. Então, quando eu pensava em Deus, eu tentava me encaixar em algum lugar. E aí eu olhava para os lugares e olhava tudo redondinho e eu quadrado, ou tudo quadradinho e eu redondo, e eu falava, mano, não Encaixa, consigo né? bater. Mas quando eu pensei, eu falei assim, cara, tipo, Jesus não tinha uma igreja, cara. Tipo, Uau, ele era a igreja. é isso Tipo, aí. ele e os caras sentavam lá do lado dele e era isso. E deram nome interpretando. Então, mas peraí, cara, por que eu não posso, então, consumir esse conteúdo e praticar esse conteúdo, né, como eu já pratico, como qualquer outra coisa, e, e assim, só vai ser mais conhecimento para mim, e estreitar esse relacionamento. Então, peraí, por que eu não posso fazer isso? Para isso, eu não preciso necessariamente ir em algum lugar, né? Se um dia eu sentir de ir em algum lugar e me sentir bem, e for bem recebido, ou simplesmente, enfim, me sentir bem no lugar, tá ótimo, vou e tá tudo bem, né? Agora, eu acho que eu me bloqueava por conta disso. Quando caiu esse paradigma, mano, eu falei, cara, e assim, acho que o que muda é só a intenção, cara.
Ponto, A acabou. intenção é que Eu muda. ve- eu Você ve- faz as mesmas coisas, só que sua intenção é diferente. Boa, Você boa. pode derrubar um copo, mas uma coisa é você vir aqui e derrubou, outra coisa é assim, não, eu vou derrubar esse copo. É muito diferente. Claro. A intenção é muito diferente. Sim. Né? E aí a forma como você lida com aquilo, repete aquilo ou não, a forma como você aborda aquilo ali tudo é diferente. Né? E você falou uma coisa interessante. E você fez um curso de coaching, então eu vou falar algumas coisas que você sabe. Ponto A, ponto B, caminho, blá, blá, blá. Tudo bem. O ponto B é o amor, é Deus, né? É aquilo que é mais puro, que é a coisa certa. O ponto A é onde eu estou agora. Como é que eu chego lá? Em carro que eu entro para ir lá? Cara, isso é religião. Se você precisa de um carro, e tá tudo bem, não tem nada errado. Entra naquele carro, se concentra, chega até lá. O importante é você chegar até lá, não importa qual veículo você vai usar. A religião é um veículo importantíssimo para chegar até o objetivo final, que é Deus, é amor, é acreditar nos outros, é respeitar os outros e é isso tudo. Tem muita gente que banaliza coach, né, cara? Ah. Porque, porra, é uma coisa fantástica. Tipo, a gente fez, porra, em 2015, 2016 e tal, então bem no começo, né? Mas depois esse negócio ficou banalizado pra caramba. E aí um monte de gente fazia um EAD de 3 horas e saía tentando mudar a vida de todo mundo e ficou um negócio chato. Como você vê esse negócio, velho? Cara, eu vejo de uma maneira muito pragmática, cara, muito pragmática. A gente segue talvez as mesmas pessoas. Eu conheço pessoalmente o Jerônimo Temer, já estive com ele, inclusive. Assim, é uma coisa complicada. Eu acho assim, o que é integridade? Integridade é o que eu sou, o que eu mostro ser, é o suficiente? Não. O que você vê em mim? Quando você alinha essas três pessoas, nós temos três pessoas, né? Eu posso ser uma coisa, vivo daquele jeito, eu mostro ser assim, mas você não vê aquele em mim, então eu não sou íntegro. Não que eu não seja, eu não estou íntegro. E eu acho que para todas as profissões e coaching sobre maneira, tem gente que está faltando integridade. Não estou falando integridade, não é coisa ruim. Não, ela tem boas intenções. Só que talvez ela é uma coisa que ela não mostra, ou ela está mostrando uma coisa que ela não é. Ou o que ela é não acredita bem, mas não está sendo bem visto do outro lado. E quando isso está descasado, se tem uma coisa que nós, seres humanos, aprendemos desde a época das cavernas, antes de soltar uma única palavra, é entender a expressão corporal. Cara, a sua expressão corporal mostra quem você é antes mesmo de você dar uma única palavra. 0 palavra. Então, se eu chego pra você assim, e aí, Edu, tudo bem? Aqui, ó, meu sorrisinho. Eu falei, e aí, Edu, tudo bem? Eu mostrei, dei a mão, tá tudo bem, né? Minha boquinha tá meio labial, né? Tem coisa errada. Então, quando falta congruência nessas três personas, o que eu sou, o que eu mostro ser, o que as pessoas veem de mim, você não está íntegro. E a falta de integridade gera um monte de problema e dúvida. Eu acho que tem muito profissional, coach, que está faltando integridade. Então, talvez você queira uma coisa para alguém que você não é ainda. Tá tudo bem, então vai se curar, vai se melhorar. Né? Vai atrás, se melhore, beleza? Que aí você fez assim, João, agora o que eu sou, tá? O que eu estou mostrando o que eu quero ser. Agora, você está me vendo assim? Aí eu tenho que validar. Quando isso muda, cara, qualquer profissional fica bom. O que eu falo, penso e faço tá em congruência, né? O que eu falo, penso e faço. Eu tinha muita dificuldade, velho, de aparecer, de fazer um story, de me mostrar. E eu tinha essa dificuldade. Porra, mas o que os outros vão pensar e tal. E eu depositava no outro isso. Mas tem que estar totalmente ligado a mim. Por que eu fazia isso? Porque a minha vida ainda não era congruente. Uau. Ainda tinha coisas que eu olhava e falava assim, mano, mas como é que eu vou falar disso aqui se isso aqui tá desse jeito? Não dá. Aí você tem vergonha. Eu tenho vergonha porque eu tenho honra, eu tenho... Caramba, não dá. Como é que eu vou fazer isso? Falta certeza, né? Falta certeza. Não, vai lá e fala isso aí. Eu falo nada, deixa. Não. Boa. Você tá buscando a congruência. Eu acredito nisso. Essa é uma conversa comigo mesmo, entendeu? Não. Vai lá e fala da coisa pra... Oxi, vou nada. Oxi, vou nada. Matou a questão, né? Não dá, mano. Porque como é que você faz? Agora, peraí, o negócio tá congruente? Tá, aí sim, mas você vai com a sua verdade. E aí as pessoas que são mesmo, vêm, as que não são, saem, e tá tudo bem. E aí você aumenta o seu campo semântico. Pessoas iguais, parecidas com você, estão por perto, é sempre sorriso, não tem incongruência, e tá tudo bem. E conta esse negócio aí, como é que você foi virar locutor de uma rádio, mano? Que negócio é esse? Puta, meu Deus do céu. Vamos lá. Muito rapidamente, para não pegar muita história aqui. Mais ou menos em 2000... Não, foi antes.
Numa das tentativas, ainda não tinha montado a minha empresa de consultoria, eu era desenvolvedor, desenvolvia e tal. Eu era casado, minha esposa anterior, que é minha sócia hoje, que é a Ana Luísa. Ela é minha sócia, não é mais minha esposa. E a gente tem uma amizade, assim, de respeito legal e congruente, tá tudo completamente bem. As pessoas olham e falam, pô, como é que vocês conseguem? Cara, aí eu repito pra ele, como é que vocês não conseguem, né? Cara, fala a Eu verdade. consigo também. Fala a Eu verdade, também tenho. olho no olho, cara, e, sabe, nada dá errado quando você fala a verdade e vai disponível pra isso. Mas legal, esse é um outro assunto. E ela tava muito estressada. Ela tinha recém saído de uma empresa, tá muito estressada. A gente falou, vamos morar em Poços de Caldas. Não, minto. Tá muito estressada, eu comecei a frequentar um ramo de rádio. Por quê? Por quê? Porque eu queria apresentar os meus produtos, né? Serviço, queria apresentar meu produto. E como minha família da Ana era muito de sertanejo, né? Era muito sertanejo, cara, comecei a pegar amizade, porque eu queria de alguma maneira ver onde eu podia ajudar. Uma rádio que era Tupi FM. E Eu conheço essa rádio, pô. era aqui em Guarulhos, perto de onde é a Conheço. Unimed. Eu fui lá várias vezes, e aí eu conheci um cara na madrugada, que era o Ed Cigano. O Ed Cigano. Caramba, gente fina. Ô, Marcão, tudo bem? Era locutor de rodeio, né? E o que eu queria? Eu não tinha dinheiro, eu queria que ele, em algum momento, falasse sobre meus produtos, que eu estava desenvolvendo o site naquele momento, desenvolvendo coisa e tal. E, cara, eu desenvolvi o site para ele, Givers Gain, eu dei primeiro, e ele me fazia propaganda de graça, né? Joia. Cara, aí comecei a lá, frequentava, uma vez frequentava. Um dia chegou lá um cara de um produto, que é um tal de Milagreiro, que é um tal de NQI da época, que vendia produtos através da rádio da Tupi FM com a locução do Cigano. Falou, cara, tô com uma parte de uma rádio que... Porque se vocês não sabem, algumas rádios você paga o horário. E depois a propaganda que tiver é sua. Então ele falou, Cigano, tem uma hora que vai abrir na Rádio Imprensa FM. E, cara, queria que você fosse lá. Aí o Cigano falou, não, mas eu não tenho jeito, domingo não dá, tal. Aí ele fez uma brincadeira. E eu tava lá naquele dia, na rádio, anunciando meu serviço de desenvolvimento de site, que eu tinha montado uma comitiva chamada Comitiva Country Net, né? Que era comitiva através da internet. Eu era visionário, isso ainda deu um problema, só me deu prejuízo, mas tudo bem, beleza. Virei presidente de comitiva, fui dançar lá em Barretos. Isso só me conta um dia depois. Aí ele, não, deixa o que o Marcos faz. Cara, eu já fui tudo na minha vida. Inclusive passei fome, não tenho medo de mudar, né? Falei, cara, faço. Bora. Cara, e não é que eu peguei um horário, fiquei por 3 meses na Imprensa FM como locutor. E eu tentava fazer, minha voz, se vocês estão percebendo aqui, minha voz é uma voz mais aguda, tem uma voz de rock, né, tal. Eu tentava fazer aquela voz impostada, né, ô morena bonita, e não conseguia, porque... Mas foi legal, cara, foi uma experiência legal, e, né, essa pessoa bancou a gente no horário, a gente conseguiu uns outros clientes, cara, deu certo. Como você começou a cantar? Puta. Porque eu já vi nos stories, já vi lá em Piracicaba, inclusive, que é onde você mora agora, você cantando em barzinho. Como é que esse negócio aconteceu? Cara, pura falta de talento. Necessidade, brother. Necessidade. Eu vou te falar qual que é a necessidade. Ana, esse momento, a gente saiu, tentei montar a rádio, não deu, o site não estava funcionando naquele momento, não estava dando dinheiro, eu estava em 99 para 2000. Em suma, aqui não dá, vamos morar para Serra Negra. Aí mudamos para Serra Negra. Eu tinha um dinheirinho guardado, porque eu nunca, a partir do momento que eu entendi, né, que eu sou um pouco mais do que eu pensava que eu era, um vesguinho gordinho, eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí eu tinha uma grana guardada, vamos morar em Serra Negra, vamos. A história para chegar até lá, não vou contar porque ela também não é tão importante. E aí lá, montamos uma loja de artesanato. Cara, problema. Eu tinha levado em 2000, mais ou menos uns 80, 90 mil. Eles foram nos primeiros 3, 4 meses. Aí zerou. Aí o que é? Banco. Pega empréstimo, banco, cara, a gente zerou, e a gente pagava um aluguel de 450 pau. 450 reais. Não tinha dinheiro nem para aluguel. Marca essa aqui, pega essa informação, deixa aqui do lado. Aí eu tô lá pensando o que fazer, e tinha uns amigos da época lá em Serra Negra. A gente foi num lugar pequenininho lá que tocava música e tal, e eu gostava, sempre gostei de música. Já tentei fazer curso de violão, não deu certo e tal. E nisso,
Tava lá ouvindo, os caras, beleza e tal. Aí, tem aquele momento que vou dar uns 5 minutos de sair e tal, depois já volto e tal. Aí o Henrique, que era o meu parceiro, né, meu amigo, falou, Marquinhos, né, Marquinhos, você canta alguma música? Eu falei, só que eu não imaginei o que ele tinha bolado na cabeça dele naquele momento. Eu falei, você canta. Qual música você canta? Eu canto Só Hoje, né, do Jota Quest. Tem outra? Tem. Uma música que chama Skyline Pigeon, do Elton John. Turn me loose from your hands, let me fly. Então, legal. Legal. Ele saiu, falou com o cara do bar, falou com o cara, catou o violão e foi lá e sentou. Vem cá, Marquinhos. Mano, meu coração fez assim. Mas a história, fez assim. Mas eu falei, eu desisto? Eu não desisto, cara. Me põe na roda que eu vou lá. Me põe na roda que eu vou fazer. Me põe na roda que eu faço. Aí eu peguei e fui lá, tal. Turn me loose. Cara, deu muito certo. O pessoal aplaudiu tanto que a gente ia tocar 2 músicas, que é o que eu tinha, mais nada, pediram mais, falaram, não, beleza. O cara que tava da banda voltou da banda, falou, não, beleza, obrigado e tal, e não deixou a gente pegar mais o microfone, porque existe um ciúmes disso, não sei se você sabe, mas existe um ciúmes bem danado disso. E aí, vamos pagar a conta, tá, o dono do bar veio. Cara, vocês cantam, né? Aí o Henrique, porque ele já tinha tocado em banda, né? Então, cara, vem aí semana que vem. Aí no sábado é vocês, que era numa sexta-feira, eu tocava na sexta o cara, e a gente tocava no sábado. Não, beleza. Meu coração fez assim. Aí fomos pra casa, cara, treinamos, paramos um dia, 2 dias, treinamos 60 músicas, eu e o Henrique, 60 músicas. E a gente começou a tocar a partir dali. E por quê? Necessidade. O cara pagava R$100 por noite pra mim, e R$100 pra ele, então era R$200, e às 4 noites, se eu não gastasse nada, pagava o meu aluguel. Caramba, velho. E é divertido pra caramba também, e, né, velho? E depois fomos cantar em outros lugares, cantamos, assim, a gente fez um certo sucessinho local ali, a gente era famoso. É isso, acabou não dando certo e tal, mas, cara, necessidade, necessidade e falta de medo, vamos encarar. E não tinha repertório de 2 músicas de uma sexta-feira pro próximo sábado, chega com 60 músicas, cara, é só pra quem tem foco, é pra quem quer, pra quem precisa, né? E eu precisava daqueles R$100, cara. Eu precisava daqueles R$100. Não, cara, mas é foda, mas tem muita gente que precisa e não sai do lugar. Exatamente. Por isso você não pode dar freeze, cara. Você tem que dar o próximo passo, porque só assim que você vê se você consegue ou não. Não tem nada melhor. Teve um amigo meu que veio aqui, um outro programa, o Rodrigo, e ele sempre fala, né? Crise ou oportunidade. Aí ele fala assim, a gente tem que procurar sempre, e aí a gente complementa mentalmente a palavra pela oportunidade. Ele fala, não, cara, a gente tem que procurar pelo momento de crise. Porque é no momento de crise que você se mexe de uma maneira e tem força e tira a força de um lugar, né? E, cara, a gente que teve uma infância muito difícil, né? Cada um nos seus aspectos, mas a gente meio que sente a crise na gente, né? Tipo, a gente tem essa inquietação porque a gente meio que sente essa crise, cara. Não é? O Felipe Tito fala essa parada, né? Ele fala assim, perguntam pra mim quantas vezes eu quebrei. Não tem quantas vezes eu quebrei. Eu nasci quebrado. Eu vim da quebra, tá ligado? Boa. Tipo assim, eu vim da quebra. Então, mano, isso não me assusta. Eu acho que é um pouco dessa parada. Tipo, a gente tem esse senso com a gente e é por isso que o negócio... Por isso que a gente tem esse olhar pra isso tudo. Cara, nada nos motiva mais do que o problema. Nada. Agora, tem gente que tem problema e não consegue motivação. Talvez o problema não seja grande o suficiente. Exato. Ou você não esteja vendo ele como você está numa das fases lá do entendimento, você não esteja vendo ele como daquele jeito. Então, se você... A dica é o seguinte, se você conseguir fazer com que qualquer probleminha fique enorme a ponto de te motivar, não que você veja como enorme e não faça nada, mas a ponto de motivar, cara, tem um cara que eu seguia, não sigo mais, porque eu acho a abordagem dele muito forte. Chama Jordão, é um vendedor top de vendas B2B, o cara realmente top. E o Jordão fala assim, cara, você tá com medo de motivação? Você é vendedor? Você não tá motivado? Não tá, beleza. Então vai pegar na minha mão, a gente vai até a loja da Porsche agora. Você vai comprar uma Porsche agora. E vai comprar parcelado em 20 vezes. Semana que vem você vai ter um jeito de pagar. Vai ter que dar um jeito de pagar. Vai atrás. Se não pagar, o cara vem, vai com a agiota lá e te mata. Você vai estar motivado. Se motive, cara. Dá um jeito. Compra uma Porsche e vai se motivar pra pagar, cara. A abordagem dele é forte pra caramba mesmo. Não, ele fala assim, cara, É real, mano.
É real. real, é real. Tem gente que precisa de muito cutucão para gerar essa motivação interna, porque tudo interno. Tudo, cara, na boa, gente, ó, tudo vem daqui, ó. Pensa que, não tô fazendo porque meu pai, meu tio, não, porque hoje eu não tenho tempo. Cara, se você falou que não tem tempo de algo, na sua lista de prioridade, aquilo não é importante. Mano, sabe uma coisa que eu faço? É foda, né? A gente já vai falando depois. Depois a gente Paga o paga preço. com a língua. Mas, cara, eu vivo 1 ano à frente do meu tempo, mano. Uau, Porque, tipo assim, do meu tempo, do tempo do Eduardo. tá, entendi. Então, assim, muitas vezes uma coisa que era tranquilamente pra eu fazer, ou pra eu ter, pra eu conquistar, ou enfim, daqui 1 ano, eu tenho agora, mano. Uau. Só que essa parada me deixa numa garra tão grande. Cara, eu antecipo as coisas e boa. Cara, não me falta. Só que também não me falta vontade, não me falta garra, não me falta gana de ir atrás e resolver, né? Então, às vezes, quem tá perto, às vezes não entende, mano. Tipo, de olhar e falar assim, cara, que paranoia que esse cara tá, ele tá doido. Porra, mas essa gana, essa vontade que a gente tem é muito particular, né, cara? Não é muito É particular. muito particular, né? Cara, tem uma coisa básica. Aquele muro enorme, eu não vou pular. Aquele número enorme. Se vier alguém catar sua carteira e jogar do outro lado, e sua carteira tem tudo, você vai dar um jeito, cara. Você vai dar um jeito. Ou você vai pular, ou você vai pegar uma escada, você vai achar Você vai quebrar o muro, você vai passar por baixo. Você vai tocar a campainha, falou, posso entrar aqui? Você dá um jeito, mas o muro tá ali. A motivação que você precisa ter é sua, cara. Cada um tem uma motivação. E motive-se. Motive. E uma coisa que não quer calar aqui, cara, que eu recebi um comentário do final da rua aqui que eu preciso te perguntar. Oh, meu Deus do céu. Você aceita pedido? Aí eu feliz da vida, tocando e fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso, né? No micro sucesso lá em Serra Negra. Aí teve um dia que tava legal, aí eu aprendi a cantar uma música que é difícil pra caramba, que é da WhatsApp da Four Non Blondes, né? É uma música alta, tá? Hoje eu não vou nem tentar fazer. Tá? Hoje não dá mais, né? 10 anos, 15 anos já se passaram. Aí toquei ela, beleza e tal. E aí uma pessoa veio pedir o Jota Quest, eu toquei e tal. E uma outra pessoa levantou e disse assim, Marcos, você aceita pedido? Eu falei, claro, certo. Então para. Caralho, velho. E cara, filha da mãe esse daí. Eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta, Edu. Eu não tinha resposta, cara. Eu não tinha resposta. E eu não vou mentir pra você que esse então para ficou na minha mente por, né? Alguns empreendimentos da minha vida talvez eu não tenha feito o então para do cara, mas eu já signifiquei isso aí. E todo mundo risada. E assim, mas o então para. Você aceita pedido? Pô, legal que já então para. O jeito de tocar daquela lá do Zé de Camargo, né? Pare! O cara ia falar, pô, agora continua, vai, agora foda-se. Eu devia ter pego o violão e falado, eu não paro, não. Tipo isso. Então pegou a minha vida. Caraca, velho. E é muito louco, né, velho? Como alguns comentários de pessoas que pra aquela coisa, enfim, não tô dizendo que a pessoa é insignificante, não é isso, mas pra aquele assunto é uma pessoa insignificante, mas às vezes vem um comentário e aquilo tem um peso tão grande na gente, né, cara? Não. Porra. Pensa nisso, Lindo. Aquilo tem um peso tão grande e a gente não faz alguma coisa em função daquilo, beleza? Alguém disse, nós registramos e a gente toma algumas atitudes a partir dali para o resto da nossa vida. Isso chama-se programação neurolinguística. Alguém fala, cria uma programação nova, neural nossa, e a gente para de fazer ou faz alguma coisa baseada numa frase, uma palavra. Então, vale a pena você fazer uma limpeza, uma reolhagem, se existe essa palavra, né? De fora para dentro, para ver o que você não anda fazendo, que talvez não seja seu. Alguém que te falou para você não fazer e de repente era para você fazer. Ou o contrário, tá? E tá tudo bem. Quais são as ações que você está fazendo hoje baseado em programações neurolinguísticas que fizeram para você sem mesmo você saber? Eu uso a técnica da Casa Nova. Você que se mudou bastante, você deve saber dessa técnica. Não conheço. Não por essa parábola, por essa metáfora. Analogia. Cara, quando você muda para uma casa nova, a lâmpada tá queimada, você vai lá e troca.
o espelhinho tá caindo, você vai lá e troca. É. Se passou uns 15 dias, acabou. Aquilo ali vai ficar assim, daquele jeito e acabou. Boa. Então, todas as vezes que eu tenho vontade de dar uma cornetada em alguém, porque eu sou ser humano, porra. Claro. Vem à vontade, eu olho, eu vou dar uma cornetada. Porra, o negócio daquele cara, mano, por que ele não faz não sei o quê? Me vem aquela síndrome da casa nova, aquele sentimento, aí eu entro de novo na minha casa e falo assim, porra, se eu tivesse lá olhando pra minha empresa, o que eu não tô fazendo? Só que aí eu comecei a fazer esse negócio pra minha vida também. E, porra, mano, por que eu não posso fazer isso pra minha vida, né? Porque é só pra negócio. Não existe, mano. É que, na verdade, o negócio é o espelho da vida. E tem muita gente que não, mano, no meu pessoal é uma coisa, professor. Não existe isso, velho. Você é uma pessoa só. Você é uma pessoa só. Aí, beleza. Eu falei, mano, eu preciso começar a fazer isso pra minha vida também. Cara, e cornetar a vida dos outros é o que a gente mais quer, né? O Big Brother da vida real lá, a gente olha, não, mas... Aí eu já tento olhar no espelho e, porra, peraí. Os olhos são assim, né? Daqui pra fora, né? Não tem olho pra cá, né? A gente não tem olho que inverte o que a gente tá fazendo. E vira e mexe, por mais que você saiba disso, e eu saiba disso, mas quantas e quantas vezes você não pode errar que tá faltando um olho virado pra trás, né? A gente tá fazendo coisa no automático e não percebe. E Exatamente. falta sair e entrar de novo. Opa, por que eu tô fazendo isso? Você sabe uma técnica que eu uso bastante, Edu? Assim, é muito minha. Não é o certo ou errado, mas é a minha técnica. Eu fico bravo e pé da vida a todo momento com situações externas. Eu fico normal, faz parte, eu sou um ser humano, né? Só que em algum momento eu paro, quando eu vejo isso, eu me sinto envergonhado, eu me ponho em situação de vergonha. Porque eu falo assim, é essa frase que eu falo pra mim, que funciona pra mim. Cara, se isso tá acontecendo é porque eu tô deixando. E se eu tô deixando, o erro é meu. Então, assim, existem frentes que falam que isso não é bom fazer, né? Mas eu acho que isso funciona pra mim. Cara, se você me xingou, você tem as suas questões e trate-as, mas eu deixei. Você tava lá. Eu tava lá. E se eu me postei e mantiver, então eu errei 2 vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Ser antifrágil comigo mesmo. Se não tá funcionando, cara, se não tá funcionando, tem alguma coisa que não tá funcionando, tem todos os aspectos externos, tem, mas eu permito isso acontecer. Se eu permito isso acontecer, me dá a oportunidade, a culpa é minha. Quando a culpa é minha, eu consigo resolver. É isso. E aí muda tudo. Mano, o antifrágil é o que muda o jogo todo, velho. Não. Porque é sempre a gente, nunca o outro. Sim. E é simples assim. Cara, o Golden tá me tirando do sério. Meu, seja bem-vindo ao mundo. E a minha vai ter filhinho, ela vai ficar no cio agora, né? E a gente vai fazer uma cruz. Aí eu olho pra cara dela, Edu, eu não sei qual que é a sua relação com ele, tá tudo bem. Mas eu olho pra cara dela e falo, Pepper, eu sei que você apronta, mas não muda em nada. É tudo que eu preciso. Obrigado, Deus. Eu falo, é o meu Deus, né? Obrigado, Deus, e abraço ela. Ela faz assim, ela não entende. Aí, de vez em quando vem, ela pede desculpa antes. Antes de eu ver o problema, ela vem atrás de mim. Ela pede desculpa com antecedência. Então, quando eu tô do nada, trabalhando, ela vem, eu já sei, Pepper, o que você aprontou? Ela pula em mim, lama minha cara e tal. Eu posso procurar na casa. Que tem alguma arte. Tem alguma arte, cara. Não, o Thor é demais, né? Nossa senhora, Mas eu tô aprendendo a lidar com ele, tá tudo bem. A gente tá aprendendo a lidar. Mas é um amor surreal, o amor do cachorro, né? É surreal. O que eu posso falar, é surreal. 2020, pandemia, um ano complicado e tal. Eu não morava em Piracicaba, eu morava em Rio Claro. E a minha esposa, a Elaine, estava indo muito para São Paulo. Para trabalhar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. A gente estava se adaptando ainda em morar no interior. Então eu fiquei muito sozinho. Numa casa gigantesca de 1.000 metros quadrados, eu fiquei muito sozinho. Sozinho não, era eu e a Pepper. Cara, você não faz ideia quantos choros, e não tenho vergonha de falar, choro, que a Pepper veio lamber minha lágrima, cara. Assim, é algo surreal. É surreal. Aí ela parava do meu lado e tinha hora que ela percebia que era um momento que eu não queria tato, né? Não é contato, eu não queria tato. Eu queria parar em olhar em mim mesmo. A hora que você fica num transe desse, né? Então fica assim, ó. Você fica nesse transe. Cara, quando eu saía do transe e olhava, ela estava do meu lado, assim, com a carinha assim, olhando pra mim, aquele olhar que o cachorro faz de baixo pra cima, assim, olhando pra mim. Aí quando eu olhei pra ela, que nós nos cruzamos o olhar. Aí ela vem. Ela percebeu assim, tem conexão. Ela fazia assim com o rabinho de mim. Se isso não é ser o ser vivo mais completo, eu não sei o que é, cara. Mano. Tô aqui, tamo junto. Se você acordasse hoje de presidente do Brasil e o presidente tivesse plenos poderes de verdade, né? O que você faria, velho?
Que pergunta difícil, Edu. Porque é tanta coisa. Não, mas sei lá, algumas coisas, as primeiras coisas, assim, as 3 primeiras coisas. Eu tenho cá comigo o seguinte, aí você, esse negócio não importa partido, isso vai pegar alguma coisa contra partidos e ideologias, mas tá tudo bem, Não, é o que eu penso, tranquilo. é o que eu penso. Eu sou prova viva de que não importa o que você é, você pode se tornar em qualquer coisa, ou qualquer coisa. Eu sou prova viva disso porque eu sou o meu próprio persona dessa narrativa. Tinha tudo para dar errado, não deu faculdade, era vesguinho, gordinho, introvertido, né? Dá um jeito de mudar essa questão. Então, eu acredito que todo mundo pode. É uma crença minha. Todo mundo pode. O que falta é algumas coisinhas pequenas. E, verdadeiramente, se alguém tivesse me alimentado, e o que eu vou falar parece meio estranho, tá? E me dado conforto em todas as horas que eu precisei, eu nem tinha tomado 1/10 das decisões que eu tomei para me melhorar. Então eu sou contra o assistencialismo. Ponto. Eu acho que se a pessoa está num momento até ruim, onde não consegue se levantar e ficar em pé, ela precisa disso. Não tem saúde, precisa. Mas a partir do momento que ela tiver íntegra, com suas, o que ela precisa é de informação para sair daquilo. E não de ajuda para nunca precisar andar. Precisa de vara, não precisa de peixe. Ela precisa de vara. Ela precisa de vara. Assim, com perdão da palavra. Ela precisa de um instrumento que a Sim. torne completamente dependente. Porque isso é possível, é viável, é real, acontece. O mundo... Ah, mas tá cheio de problema. Cara, a gente veio no mundo para resolver os problemas. Sem problema, o mundo não existiria. Não existem os solucionadores. Assim, as empresas só existem para solucionar algum problema. Então, quanto maior problema tem no mundo, mais oportunidade tem. Você talvez não esteja vendo. Então, você talvez faça parte do problema e não está olhando de fora como você resolveria o problema. E, infelizmente, o ser humano só se motiva quando tem algum aperto. Quando aquilo já... Quando deu aquele já deu. Quando já deu, faz. Então, não estou dizendo que eu sou anti-pessoa. Pelo contrário. E é legal você dizer isso, né, velho? Porque se alguém pega um negócio desse descontextualizado, pode falar assim, seu playboy do caralho, você tá falando isso porque você não conhece a realidade, você viveu a realidade, mano. Você viveu essa realidade. Sim, então, sim. tipo, né, você E não tem propriedade no que você tá falando, E né? não tenho nenhuma capa invisível, não herdei nada de ninguém, cara. Nada de ninguém. E não tenho sorte. Porque essa mesma sorte eu consigo replicar com qualquer um. Vem aqui, ó. Você tá disposto a ouvir? Verdadeiramente está disposto a ouvir? Beleza, então vamos conversar. Cara, eu tenho orgulho mesmo de falar que eu já fiz isso com algumas pessoas. Do nada, eu não vou falar, né, porque eu não estou autorizado para isso, mas do nada o cara vem falar assim, cara, obrigado por você ter feito o que você fez. E algumas pessoas não agradecem, mas você sabe e ela sabe e tá tudo bem. Sim. É tipo isso. Então eu acredito que as pessoas conseguem, sem nenhuma exceção, o que elas quiserem, né? Não importa o que elas queiram. Só que elas primeiro precisam sentir algum problema, porque sem isso não se motiva. E não quer dizer que eu quero gerar problema para ninguém. Eu quero que as pessoas saibam que, se não tiver um incômodo, ela se incomodar, não alguém incomodá-la, tá? Se ela não se incomodar, ela não vai reagir. É aquele negócio, né, velho, do carro, né? Se você tá na estrada com o seu carro parado, e você tá olhando lá e com o dedão assim, cara, vai parar pouquíssimas pessoas ou quase nenhuma. Mas comece a empurrar o seu carro. Pra você ver se não vai parar um monte de gente pra te ajudar. Boa. Então, quando você tá em movimento e precisa de ajuda, as pessoas te ajudam. Boa. Agora, mas você tá disposto. Agora, quando você tá lá parado lá e tal... Eu também... Eu não sou muito a favor de assistencialismo, não. A pessoa sentada e fala assim, ninguém tá me ajudando. Se tiver uma pessoa do meu lado e falar assim, ninguém tá me ajudando, eu vou sentar, eu vou falar, qual a ajuda que você precisa? Se for assistencialismo, eu saio e vou embora. Agora, você, não, como é que eu faço tal coisa? Cara, ela vai ter 180% de mim pelo tempo que ela precisar. Então, porque eu acredito nas pessoas, eu acredito que as pessoas podem, por si só, fazerem qualquer coisa. É só você olhar as histórias e é bom gostoso conversar com todo mundo, né? Tipo, porra, às vezes passa os caras lá pedindo, sei lá, mano, pô, me dá um dinheiro pra eu comer e tal. Aí eu começo a conversar com o cara, pô, posso varrer aqui seu quintal, aqui e tal, alguma coisa assim. E eu acho isso do caramba. Eu falo, não, tipo, a gente começa a varrer junto
e tal, e começa a trocar ideia. Pô, aí eu pego minha sobrinha, é da produção, mas não tá aqui hoje. Bebezão faltou hoje, pra todo mundo saber aí. Bebezão não veio, tá só o Fabrício. Cara, às vezes a gente sai, tá fazendo alguma coisa, quando olha, a Bruna tá sentado na calçada, conversando com um morador de rua, trocando uma ideia, porque muitas vezes a gente acha que o cara precisa de um prato de comida, o cara precisa de uma água, de alguma coisa, precisa. Mas ele precisa de ser ouvido, cara, muitas vezes, de atenção, de carinho, né? Porra, esse negócio a gente tem isso, porque a gente viu muito isso no meu pai, mano. Quando eu também nunca tive nada, mano. Não herdei nada, não ganhei nada. Pelo contrário, eu ajudei meu pai e ajudei minha mãe. Né? Meu pai teve muita grana quando eu era criança, mas a gente morava distante e tal. E quando eu comecei a ser adolescente assim, tal, meu pai começou a cair financeiramente. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai já estava numa queda do caramba. E eu vi meu pai ser o cara mais poderoso e de terno e gravata sentar no chão para conversar com o borracheiro, com o mendigo, com o que for. E depois eu vi meu pai sem condições financeiras nenhuma e pessoas, tipo, que se sentiam grandonas e tal e tudo mais, conversando com ele e meio que querendo diminuir ele e ele tratando a pessoa mesmo assim, do mesmo jeito. Então, aquilo para mim foi uma coisa muito foda. Eu vi o meu pai de diversos ângulos. Né? Pô, eu vi meu pai ser o cara mais poderoso da empresa que eu comecei a trabalhar, porque a única coisa que meu pai me deu foi um emprego, e eu agradeço isso pra caramba. E depois de 3 meses ele saiu da empresa e foi embora e tal. Mas eu vi ele ser o cara mais poderoso da empresa e vi ele, mano, com 57 anos, cavando poço pra ganhar dinheiro. Sabe? Só que sorrindo, mano, dando risada, brincando com todo mundo, respeitando e recebendo o respeito de todo mundo. Então, quem sou eu para não conversar com alguém? Quem sou eu para destratar alguém? Nunca na minha vida, nunca. E essa é uma parada muito foda, né? É um negócio muito... E eu vejo isso ramificando para minha sobrinha, minha filha já é assim. Então, isso é muito da hora. É um negócio muito... Eu concordo completamente. Não faz muito tempo, foi um pouquinho antes do Natal. Tinha uma pessoa vestida de Papai Noel assim, mendigo, pedindo dinheiro, então veio pedir dinheiro, ele pegou, limpou meu vidro, geralmente falou, não, aquele não sei porque, eu falei, deixa, rolou, beleza, e tá tudo bem. Aí ele fez assim, aí cara, tem uma grana aí pra eu comer? Ele falou desse jeito. Só que eu percebi verdade no rosto dele. É impossível explicar. Mas a gente sente. Ela é congruente. Eu senti a verdade nele. Então, ao invés de dar a grana, eu peguei e fiz assim, dá a mão. Falei assim, ó. Brother, dei a grana, né? Não importa o momento que você tá passando. É só um momento. E soltei e deu grana. O cara parou, eu vou chorar. O cara parou, devolveu o dinheiro. Falou, meu amigo, você me deu muito mais que dinheiro agora. Ele foi embora. Vai saber o que aconteceu a partir desse momento com ele. Eu não sei, mas eu quero que seja uma coisa boa. Porque é verdade, né? É verdade. E eu não respondi a sua pergunta. O que eu faria como presidente? Eu acredito que as pessoas têm 5 níveis de entendimento. Eugênio Schwartz já falava sobre isso. Eu criaria... Mas só que está todo mundo dentro de uma esteira. O que você entra ou é sucesso, ou você não entra ou é fracasso. E não existe essa esteira. E as pessoas pensam que ela existe. Então as pessoas... nem todo mundo quer pagar o preço da esteira, porque olha e fala, não é para mim. Eu criaria níveis diferentes. Eu criaria um grande momento de uma grande universidade com níveis diferentes para explicar para as pessoas que elas podem e saber em que momento elas acham que estão paradas. Porque pode ser que estejam paradas aqui e acham que não pode, tem a ver com sua cognição. Então a hipnoterapia ajuda. Por que eu fiz? Né? Tem uma que já entendeu, beleza, só que não sabe por onde começar. O coach ajuda. Você já sabe por onde começar, mas não está fazendo? Então, peraí, então precisa de incentivo. Qual é o incentivo que é? As pessoas em níveis diferentes, se acessadas da maneira correta, na minha opinião, performance não importa onde esteja. Então eu criaria de alguma maneira uma estrutura de organizacional de ensino para falar sobre desenvolvimento pessoal, mesmo antes de profissional. Porque eu acho que aí começa tudo. Aí o cara tá pronto para ser o empresário, o médico, o que ele quiser ser, ele vai ser. O que ele quiser, porque ele sabe que todo o poder está nele mesmo. Ele vai além de religião, vai além de astros. Não, o poder está nele mesmo. É só ele querer. Acabou. É uma decisão que ele toma. Agora, algumas pessoas tomam a decisão no esforço,
mas eu tentaria fazer de alguma maneira que não precisasse fazer tão esforço e explicasse isso. E o que que é? Pessoal. Na adolescência ali já vai fluindo de uma maneira, na infância, se você consegue traduzir, a gente consegue traduzir essa mensagem de uma maneira diferente, aquilo vai entrando de uma maneira mais suave. Sim, né? sim, sim, sim. Até porque a gente tem menos resistência quando você tem, né, até 18, 19 anos. Então, o que eu faria como presidente? A primeira coisa, o resto eu não sei. Mexer no sistema de ensino. Né? Mexer no sistema de ensino. Assim, mexer no sistema de ensino e imaginar que as pessoas são pessoas diferentes e que tem fluxos diferentes. E também não precisa trilhar 5 anos de faculdade, mais 3 de MBA, mais 2 de sei lá o quê, para poder começar a ganhar dinheiro agora. Não dá. Tem muita coisa. Né? Muita coisa. Qual que é o legado que você quer deixar, velho? Cara, eu quero que olhem para trás e na minha lápide está escrito assim, ó. O Marcos, de alguma forma, ou não sei como é que seria uma cópia ideal aqui, conseguiu fazer a diferença na vida de pessoas. Assim, não é na minha, na vida das pessoas. Porque em alguns momentos, os mentores que eu elegi, por não ter dinheiro para pagar, mas eu elegi, comprei um livro. Então, na verdade, Dale Carnegie foi um mentor para mim. Tá tudo bem. Eu sei o quanto foi importante eu ter aquele recado. E eu quero, de alguma maneira, dar esse recado. E tem até um projeto pessoal para isso. Chama Consultores de Valor. Caramba, que da hora, velho. Que foda. Tem alguma coisa pra gente falar sobre esse negócio aí? Pra gente deixar algum link, alguma coisa? Ainda tem alguma... Ainda não, assim. Mas ele tá embrionário, mas não tá embrionário. Ele já tá um pouco mais desenvolvido, porém eu não tenho momento, não posso nesse momento abrir a chave por momentos estratégicos da empresa e tal. Mas assim, vai ser ainda esse semestre. E vai ser uma coisa que, não sei se vai dar certo ou vai dar errado, mas vai ser exatamente o que eu sou vai estar lá dentro. Mas exatamente o que eu sou vai estar lá dentro. Cara, que da hora. Vai com certeza dar muito certo, mano. Você é louco. Cara, que gostoso ter recebido você aqui. Velho, sou seu fã. Além de seu amigo, eu sou seu fã. Espero que você faça um churrascão lá em Piracicaba pra eu ir. Bora lá. Vou levar o Thor pra brincar com a Pepper. Nossa, mano, bicho é legal. O Thor tá com quantos anos? 7 meses. Ah, tá novinho ainda. Tá bom, beleza. Porque eu tô sempre, de repente ele pode ser pai dos filhos da Pepper. Eu tô pensando em castrar, mas eu queria deixar ele fazer alguma coisa primeiro, viu? Queria deixar ele provar, porque entrar na fase adulta direito, né? Tô doido pra tomar uma cerveja com ele, tem uma cerveja de dog, né? Tem. Então, aí Cara, vou combinar, você vai lá pra Piracicaba, a gente conversa. Eu tô num propósito de ficar até setembro sem beber, e eu falei, quando eu for beber, a cerveja que eu vou tomar junto com o Thor. Uau. Eu, claro, não a mesma, né? Mas a gente vai tomar uma cerveja junto. Não, eu vou provar dele pra ver se é boa. Não. A ração dele eu provo. Já prova? Já, eu provo pra ver se é boa, se ele vai comer. Meu Deus. Saiu latindo, não? Não. Edu, obrigado a você ter convidado, assim, foi um bate-papo legal. E assim, muito legal, foi história de vida, motivação, empreendedorismo, tudo junto, né? Não falamos sobre métrica, KPI, nada, mas foi uma conversa tão leve, tão gostosa. Cara, que gostoso. Eu curti pra caramba. Aprendi pra caramba hoje, pode ter certeza. Esse é o bom. Eu aprendo sempre muito aqui, mano. E espero que as pessoas consigam aprender de uma forma leve também. Se servir pelo menos por 1%. Se uma frasezinha, uma citação fizer sentido, o propósito disso aqui já está sendo cumprido. Eu acredito que do 100% do seu resultado, 95% não é só transpiração, é inspiração. Então, se você consegue inspirar, os outros 5% o cara sai correndo atrás. Então, eu acredito que esse canal seja uma inspiração e ainda bem que você me chamou. Que bom. Cara, que da hora. É isso. Valeu, pessoal. É nóis.